Dia, amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma história aqui pra vocês. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante aqui pra gente. E se quiser mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha. Então bora lá pro vídeo de hoje. Dani, antes de tudo, gostaria de dizer que amo o seu conteúdo. Você é uma pessoa maravilhosa. Adoro te acompanhar e me divirto com cada história. Resolvi contar a minha para que outras Alices não cometam o mesmo erro que o meu. Obrigada por ser minha companhia nos afazeres de casa. Espero que você leia a minha história. Então, hoje estamos aqui, amiga, lendo a sua história. Bom, me chamo Alice. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Dani, minha família sempre foi festeira. Então, com isso, todo final de semana na minha casa tinha churrasco. Até mesmo porque temos piscina, então a casa vivia cheia. Moro com meus pais e tenho um irmão que é 3 anos mais velho que eu. Nesse churrasco que meus pais faziam, iam 3 amigos do meu irmão, Vitor, Gabriel e Lucas. Eles realmente iam todos os finais de semana com churrasco ou não. Eles dormiam lá e tudo. Parecia que eles eram da família. E realmente eram. Eu os via como irmãos. Nunca olhei por eles com maldade ou com desejo. Apesar de eu achar Lucas um gatinho, eu nunca fiz nada, até porque ele também nem me olhava. Eu tinha certeza que eles me tinham apenas como uma irmã caçula. Até porque na época eu tinha 15 anos, e eles tinham 20, 21 e 23. Enfim, Dani, eles sempre estavam lá em casa. Nisso se passou um ano, até comecei a perceber que Lucas não tirava os olhos de mim. Então comecei a retribuir os olhares. Se passou um mês e a gente estava se olhando. Até que chegou o carnaval. Como de costume, fomos curtir juntos. Meus pais, meu irmão, Vitor e Gabriel. Lucas, ele não tinha ido, pois ele é agiota, então ele não frequentava lugares abertos. Curtimos o dia todo, até que estava ficando tarde, o carnaval acabou e estava virando baile. Meus pais e eu já estávamos indo embora, até que Gabriel pediu meu celular emprestado, pois queria falar com Lucas. Emprestei e fomos embora, meus pais e eu. Os meninos ficaram, pois voltariam com Lucas. No caminho para casa, vi que Lucas tinha começado a me seguir no Instagram. Então segui de volta e fui conversar com Gabriel. Fui ver a conversa que Gabriel tinha tido com ele. Gabriel havia ligado várias vezes para Lucas e dito: onde você está? Lucas não tinha respondido nada, até que cheguei em casa. E sabe quando você chega do rolê querendo cama? Então, eu estava assim. Cheguei, troquei de roupa e fui deitar. Fiquei ali mexendo no celular, até que os meninos chegaram, acompanhados de 3 meninas. Eles ficaram na sala. Foi aí que recebi uma mensagem de Lucas perguntando se eu havia ligado para ele e eu respondi que não, que tinha sido o Gabriel que tinha ligado do meu telefone. Ele ficou surpreso e tinha pensado que era eu. Eu até ri, disse que não. Então ele perguntou se eu tinha namorado. E começamos a conversar. Apesar dele ser amigo do irmão dela, eles não tinham assim muita conversa, né? Por ele ser mais velho. Daí conversamos um pouco, ele disse que eu era meio tímida, pois eu não conversava com ele, que mal cumprimentava, e eu dei até risada. Eu disse que eu não tinha assunto com ele, mas que realmente eu era muito tímida. Ele perguntou que se ele viesse no meu quarto, eu cumprimentaria direito. E ali eu fiquei até nervosa, até porque eu nunca tinha beijado. Essa pergunta achei meia estranha, né? E eu não tinha muita saída ali. Era sim ou não. Demorei alguns minutos para responder, até que ele me mandou pontos de interrogação. Gente, ela era mais nova quando isso aconteceu, tá? Ela tá querendo dizer que eram amigos do irmão dela. Então eu dei uma de louca e disse que eu não tinha entendido. E ele disse que estava querendo ficar comigo. E perguntou se eu queria. Eu perguntei se ele não estava ficando com alguma menina. Ele respondeu que não. Então eu respondi que sim. Até porque ele era lindo.
Bom, gente, nisso que eles estavam conversando, o Lucas estava na sala com o irmão dela. Não passou um minuto, ele chegou no meu quarto. Chegou beijando meu pescoço e dizendo que eu estava cheirosa. Ali acabamos ficando. O tempo todo, gente, ele estava tentando descer as mãos, presta atenção nisso, hein? Para as minhas partes íntimas, mas eu não deixei. E ele perguntou se eu era virgem, eu respondi que sim, e ele parou. Eu acho assim, pensando aqui comigo, é um cara que não saía da casa dela, ele não respeitou a casa da menina, que estavam os pais dela ali, né, e o irmão na sala. Muito estranho esse cara. Bom, mas mesmo assim ele ficou pegando nos meus seios. Nisso ele saiu e a cada 10 minutos ele voltava. Acho que ele falava que ia usar o banheiro e ia lá no quarto me ver. Daí, naquele dia ele voltou umas 2 vezes no meu quarto. Na terceira estávamos nos beijando quando de repente uma menina empurrou a porta e disse: "Não acredito, mano", e saiu. Nisso o Lucas foi atrás dela. Nesse dia eu não soube mais nada dele. Apenas recebi uma mensagem falando para eu apagar nossa conversa. Mas eu não apaguei. No outro final de semana eles foram em casa novamente, dormiram lá. Fiquei aliviada porque meu irmão não tinha descoberto nada. Mas Luca e eu não nos falamos, nem ficamos novamente. Ali até pensei que ele não tivesse gostado do meu beijo, o que seria possível, pois foi o meu primeiro beijo, eu nunca tinha nem beijado, né? Até então tinha sido apenas um beijo, eu não estava apaixonada por ele. Mas aí, Dani, meu irmão entrou no quartel. E quando entra no quartel, você não pode sair por 1 mês. Com isso, os amigos do meu irmão sumiram, então ela se distanciou dos meninos, né? Eles não iam lá em casa sem meu irmão. Minha mãe até falava que estava com saudade dos filhos dela, que eram os meninos. Meu irmão, então, nem se fala. Ela chorava de saudade. Até eu chorei de saudades do meu irmão. Afinal, tinha se passado 2 semanas. Até que numa sexta-feira, minha mãe acordou decidida a ir à praia. Ela iria de manhã no sábado e voltaria na segunda noite. Eu disse que não iria, pois eu estava menstruada. Então, pensei, o que eu vou fazer na praia? Minha mãe aceitou de boa, pois sempre confiou muito em mim. Até porque eu nunca tinha feito nada de errado. Meu pai ficou meio desconfiado, porque eu era uma própria sereia, Dani. Eu amava a praia, mas ok. Até porque na minha casa tinha câmeras, então se eu quisesse levar alguém, né, lá meus pais veriam. Mas, gente, eu não fiquei em casa na intenção de levar menino algum lá pra casa. Bom, no sábado cedo, meus pais foram e eu fiquei. Tirei o dia pra mim. Liguei o som, hidratei meu cabelo, me cuidei, dancei, curti a minha própria companhia. Até que à noite meu irmão chegou em casa. Eu tomei um susto. Ele perguntou onde estavam nossos pais. Eu disse que tinham ido para a praia, que só voltariam na segunda. Ali eu perguntei para ele por que ele não tinha falado para ninguém que ele iria para casa. E ele disse que ia fazer uma surpresa. Então ele ligou para minha mãe e eles ficaram todos tristes, pois ele iria voltar no domingo para o quartel. E a minha mãe disse para ele pegar um Uber e ir para a praia encontrar com eles, mas ele não quis, disse que ia ver. Bom, depois eu descobri que ele pegou o carro emprestado do Lucas e que tinha descido, eu tinha descido para a praia, ela fala. Eu não sei se eles moram em São Paulo, aí o pessoal fala desceu para a praia, né? É porque eu moro em lugar de praia, gente, então a praia é do outro lado da rua. Mas ela deve ser de São Paulo, que eu acho que o pessoal lá tem essa mania de falar desceu pra praia, né? Desceu não sei pra onde. Resolvi chamar 2 amigas minhas. Bom, desculpa. Era um domingo, ela tinha piscina em casa. Então ela resolveu chamar 2 amigas pra ir pra piscina, Lara e Júlia. Estávamos aqui ouvindo música e bebendo. Detalhes, elas eram as únicas que sabiam de mim e do Lucas. Lara tinha trazido um creme de progressiva, então eu resolvi fazer. Passei, deixei agir, coloquei numa sacolinha dessas de mercado, até que comecei a pranchar o cabelo da minha amiga. Júlia, né, pediu para ver minhas conversas com o Lucas e eu deixei.
Bom, eu voltei para fazer o cabelo da minha amiga, até que depois de uns minutos vejo ela rindo. Nisso, peguei meu celular e fui ver do que ela estava rindo. E ela tinha mandado um oi pro Lucas. Nisso, eu apaguei. Mas pro meu azar... Deixa eu botar o celular no silêncio aqui, gente. Eita. Mas pro meu azar, ele já tinha visto a mensagem. 20 minutos depois, quem estava no meu portão? Lucas. E na garupa, Gabriel. Assim que abri o portão, Gabriel perguntou se meu irmão estava. Eu respondi que não, que ele havia descido para a praia com o irmão dele, Vitor. Logo então ele perguntou se ele poderia entrar e pegar uma garrafa de uísque que ele tinha esquecido aqui. Eu disse que sim. Ele entrou e Lucas ficou lá fora. Lucas não falou nada comigo. E eu com uma sacolinha na cabeça, tirei, mas ainda assim eu estava com aquele coque lambido de progressiva. Gabriel ficou rodando de um lado para o outro, até que ele perguntou se Lucas podia colocar a moto para dentro, no quintal. Se poderíamos beber todos juntos, eu falei que sim. Então ele colocou a moto no quintal e em todo momento minha amiga Júlia, que estava trancada no quarto, ela não saía, pois ela dizia que aquilo era errado pelo fato dela namorar. Os dois ficaram na sala e eu com Lara ficamos no quintal, pois ela estava tirando minha sobrancelha. Até que eles vieram oferecer um copo pra gente. Detalhe, nessa época eu não bebia, mas eu bebi para acompanhar. Como meu organismo não estava acostumado, logo fiquei alegrinha. Então, conversando, né? Ficamos ali conversando até que fui lavar meu cabelo, que ela estava de progressiva. Lara ficou conversando com o Gabriel. Quando saí do banho, fui direto pro quarto. Eu não sei você, Dani, mas eu morria de vergonha de ficar pelada na frente das minhas amigas. E a Júlia estava no quarto, então eu já coloquei uma saia, um top, apenas para não mostrar meu corpo. Lucas chegou no quarto, foi muito rápido. Não deu tempo nem de eu colocar uma calcinha. Aí ele começou a conversar comigo. Júlia já tinha saído do quarto e foi quando ele me perguntou se minhas amigas estavam disponíveis. Eu disse que sim, perguntei o porquê. Ele falou que Gabriel estava interessado em Lara. Ali eu falei, que bom. Que era para ele então trocar uma ideia com ela. Então ele perguntou se eu também estava e eu perguntei para quem. E ele disse com um beijo para ele, né? Bom, ali ele me beijou, teve umas pegadas, ele puxou minha mão, colocou ali, né, nele, colocou a mão dele nas minhas partes íntimas. Eu estava alegrinha e não liguei. Até que parei e falei que ele tinha que ir embora. Isso era umas 5 da tarde, meu irmão ia entrar no quartel às 7, então com certeza eles já estariam no caminho vindo embora. Ele perguntou se no outro dia eu não podia matar aula. Eu respondi que sim. Nessa hora, Lara e Gabriel já estavam próximos. Então Lara falou para ele voltar mais tarde, que assim que meu irmão fosse para o quartel, eles poderiam ficar lá com a gente. Então, o irmão ia em casa pegar as coisas, voltar para o quartel e as duas combinando com os dois amigos do irmão deles voltarem mais tarde. Para mim, esses caras já não prestavam. Vivia na casa da menina e não estava respeitando ela. Mas ela estava ali até gostando, né? Bom, Lara ia dormir na minha casa, né? E no dia seguinte a gente ia juntas para a escola e assim foi. Eles foram embora. Logo em seguida minha amiga Júlia foi. Logo depois meu irmão chegou, pegou as coisas dele e saiu. Às 19 horas eu fui tomar um banho. Enquanto eu tomava banho, Lara e eu conversando. Ela me disse que não ficaria, pois senão o Gabriel ia querer ficar com ela. E ela disse que ia embora. Eu não contei, mas Lara também namorava. Ela tinha terminado o namoro, mas eles estavam meio que tentando voltar. Enfim, Dani. Lara foi embora e eu fiquei sozinha. Saí do banho, coloquei um baby doll, peguei minha coberta e fui para a sala. Em todo esse momento, Lucas me mandando mensagem. Nessa hora eu já estava sóbria, então pensei em falar para ele não vir. Mas fiquei com vergonha, então apenas pensei em enrolar. Fingi que eu estava dormindo, mas não deu certo. Ele ficou mandando várias mensagens, me acelerando, como já posso ir? Ai, que cara chato, Deus me livre. Posso ir? Você já tá pronta? Posso ir aí?
Até que respondi para ele fazer tudo que ele tivesse que fazer e vim em casa só mais tarde, pois ele estava me acelerando e falando como se ele estivesse com pressa, né? Sabe quando a pessoa tá te apressando assim, ai, aí, já posso ir, como se ele tivesse algo para fazer depois? Foi essa sensação que ela teve, né? Ele me respondeu que ele não tinha nada para fazer, mas que ele estava na casa da avó do Gabriel e que estava ali, né, querendo ir lá para casa. Bom, Dani, ali eu vi que não ia dar em nada e falei para ele não vir. Ele me perguntou se poderia deixar a moto aqui em casa, pois se deixasse na rua, algum conhecido poderia passar e ligar para os meus pais, já que o bairro era... todo mundo conhecia todo mundo. Respondi que também não daria, pois tinha câmera e minha mãe podia pensar besteira. Então ele deixou a moto lá mesmo, na casa da avó do Gabriel. Aí, gente, ela falou pro cara não ir, mas ele foi. 5 minutos depois ele estava lá em casa. Eu estava deitada na sala, debaixo da coberta. Acho que esse foi meu erro. E eu estava de baby doll. Juro que eu pensei que fôssemos assistir um filme, mas não foi o que aconteceu. Assim que ele chegou, ele mexeu no meu cabelo, disse que ia jogar uma água no corpo. Perguntou se eu não queria ir junto. Eu disse que não, pois eu já tinha tomado banho. Mas ele insistiu e eu falei que não. Dani, ele ficou 20 minutos. Achei até que ele realmente estava me esperando. Depois ele voltou, deitou do meu lado, tirou a coberta e começou a passar a mão em mim e me beijar. Depois foi beijando meu pescoço, foi me pegando. Até que perguntei a ele se a gente não ia ver um filme e ele disse que não. E ele já foi pra cima de mim. Ali eu disse que eu era virgem, ele falou que sabia, mas que não daria em nada. Enfim, aconteceu o que devia ter acontecido. Não usamos preservativo. Detalhe. Quando eu dizia para ele ir mais devagar, pois ele estava me machucando, ele dizia, se eu for mais devagar, eu paro. Gente, ele era um escroto. Mas nessa época da minha vida, eu era uma boba e eu não fazia nada. E eu pensei, por que me deitei com ele? Eu não tenho nem resposta para essa pergunta. Eu apenas fiz e não pensei em nada. Acho que foi curiosidade ou sentimento de desejo de querer tanto tal pessoa. Tomamos um banho juntos e depois ele foi para a sala e eu fui ficar cheirosa novamente. Quando eu cheguei, ele estava jogando. Ficou um tempo jogando enquanto eu mexia no Instagram, mas logo parou e ali ficamos conversando. Daí eu descobri o que tinha acontecido na última noite. Ele me disse que quando chegou na sala, a menina estava gritando. Eu não ouvi um grito. Dizendo que ele estava pegando outra menina no quarto, que no caso era eu. Isso ele falou pra amiga dela. Ela falando pra amiga dela. Então ele devia estar pegando a menina na sala e ia pro quarto lá beijar a Alice, né? Vocês lembram lá da história daquela vez que ele ficou com a Alice no quarto. Ele disse pra ela que naquele dia, quando a menina chegou na sala, gritando que ele tinha pego uma menina no quarto, o irmão dela virou pra ele e falou assim, cara, qual é? Minha irmã é nova, ela só tem 15 anos, né? Daí ele conseguiu enrolar todo mundo, dizendo que ele estava apenas pegando uma toalha. Mas parece que depois disso, meu irmão acabou ficando estranho com ele. E que tinha sido por isso que ele sumiu depois desse dia lá na minha casa. Ele achou que o meu irmão estava desconfiado e estava com medo dele descobrir. Dani, depois de muita conversa, ele foi mordendo meu corpo, me beijando, descendo as mãos nas minhas partes, né? E ali eu tirei a mão dele e disse que eu estava sangrando. E ele falou que aquilo era normal. Depois disse que eu teria que tomar uma pílula do dia seguinte. Dani, eu digo que eu era uma criança, pois eu não sabia nem a função dessa pílula do dia seguinte. Eu era inocente, eu não entendia nada nesse assunto. Por isso eu perguntei, se eu não tomasse o que aconteceria, ele disse que eu poderia engravidar. Aí ele disse pra ela assim, já pensou você ter um filho? O que acontece se eu não tomar? Ele falou, você pode ter um filho com o cara mais bonito da cidade, que sou eu. Ai. Eu dei uma risada e eu disse a ele que ele se achava muito. Ali rimos, depois ele falou pra ver se meu irmão não tinha camisinha. Então fomos ver. Realmente não tinha. Então fizemos sem proteção. Mas dessa vez no quarto, na minha cama.
Ali rolou tudo o que tinha pra rolar. Tomamos outro banho e ficamos novamente conversando. Ali eu perguntei se eles realmente vieram para pegar essa garrafa de uísque ou se ele já estava com alguma maldade na cabeça. Ele disse que realmente tinha uma garrafa de uísque dele aqui, mas que não era para pegar. Só veio porque o Vitor, irmão do Gabriel, tinha ligado e dizendo: adivinha quem está sozinho em casa. Depois eu mandei um suposto oi e ele quis vir, que foi a amiga. Dani, eles sabiam das meninas, pois eu tinha ligado para minha mãe chamada de vídeo mais cedo com elas. A hora passou tão rápido, quando vimos era 00:30 e pouco. Então ele foi embora, pois a moto estava na avó do Gabriel e ele estava com medo dela dormir e ele ficar a pé. Passou 10 minutos, ele mandou uma mensagem perguntando se eu estava com fome. Eu perguntei por quê. Ele disse que estava comendo um lanche num carrinho aqui no meu bairro. Perguntou se eu queria um e eu respondi que sim. E foi só. Novamente ele voltou para entregar o lanche, mas nem entrou. Parou a moto do outro lado da rua para a câmera não pegar ele e depois foi embora. No dia seguinte, na escola, ao contar a minha amiga o que tinha acontecido, ela não acreditou. Depois disse que eu podia ter engravidado, que era para eu tomar a tal pílula. E ali eu me desesperei. Já pensei que eu estava grávida. Chorei. Mas tudo bem. Depois ele me mandou uma mensagem de bom dia, perguntou se estava tudo bem e havia me dito que no outro dia levaria a pílula para mim, pois naquele dia ele tinha um compromisso. E assim foi, Dani. Bom, aí ela disse que mais tarde ela descobriu o compromisso dele, que era um jogo lá de futebol que ele tinha ido. Ali também descobri que ele havia saído no dia anterior, ou seja, ele foi embora da minha casa para sair, a hora que ele foi pegar a moto, né? Mas tudo bem, não falei nada, até porque eu não tinha nada com ele. Eu realmente não gostava dele. Pelo menos eu ainda não sabia. No dia seguinte, novamente ele me mandou um bom dia e perguntou que horário eu estaria de boa. Eu disse que não sabia, que assim que eu chegasse da escola ia fazer umas coisas. Marcamos no meu bairro, numa quadra que tinha, falei para ele o horário. Ele perguntou se eu iria falar para minha mãe o que eu iria fazer. Então eu disse que iria... que eu ia falar para minha mãe que eu ia fazer? Eu disse que eu ia falar para minha mãe que ia na casa de uma amiga. Bom, enfim, eles se encontraram, né? Ele me deu o remédio, me deu água e pronto. Sabe o que ele me disse, gente? Ele falou o seguinte... Ai, tem um negócio na minha boca. Alice, abre a boca pra eu ver se você realmente tomou. Sério, gente, fiquei até irritada. Ali deu uma risada sarcástica e disse se ele achava que eu realmente queria engravidar dele aos 15 anos de idade. Ele deu um sorriso sem graça e depois pediu pra beber minha água. Assim que ele estava tirando o capacete, começaram a chegar uns moleques. Ele tinha dito que era... Então ele tinha dito que era melhor não, pois alguém conhecesse meu irmão ali, podia me ver com ele e ia ficar ruim pra ele. Só que aí, gente, eu já tava apaixonada, né? E fiquei irritada pelo fato também dele, tipo, me esconder, não querer que ninguém me visse com ele. Eu fiquei pensando na minha cabeça, esse cara tá achando que eu vou ser amante dele. Saí brava, mal dei tchau pra ele. Quando eu recebi mensagem da minha amiga Lara dizendo que Lucas havia mandado uma mensagem pra ela, perguntei o porquê. Pediu print. No print ele pedia a ela para não contar sobre nós pra ninguém, pois poderia dar rolo em relação ao meu irmão. Aí ela respondeu que não era ela, e sim a Júlia que tinha a visto. Então eu fui mandar mensagem pra ele e já cheguei xingando. Perguntei por que ele estava mandando mensagem para as minhas amigas. Ele mandou um áudio dizendo que achava que ela era a menina que estava comigo na hora que ele foi me dar a tal pílula, que no caso era a Júlia, pois a Lara tinha seguido ele imediatamente. Então ele pensou que tinha sido ela. Bom, ela falou que dali ela não respondeu mais nada. No restante dos dias, mal nos falamos. Eu era brava de um lado, ele do outro, né? Ele já tinha conseguido o que ele queria, então ele não estava nem aí pra mim. 2 semanas depois, minha amiga Lara postou uma foto no Instagram perguntando qual seria a boa de hoje
E ele respondeu dizendo: que tal chamar a amiga para beber? Aí ela perguntou se a amiga era eu e ele respondeu: tanto faz, mas que o foda é que eu não bebia. Só aí eu fui ver, gente, o quanto eu gostava dele. Daniele realmente nunca ia me assumir. E eu percebi isso depois. Eu não tinha maturidade o suficiente para entender certas atitudes, mas vejo que eu fui muito inocente e muito doida por ter me entregado a um cara como esse. Resumindo, minha mãe descobriu. Quando meu pai foi conversar com ele, ele disse que estava bêbado e que foi um erro. Essas palavras dele me mataram. E essa foi a última vez que eu vi. Meus pais me prenderam demais, meu irmão ficou sem falar comigo. E com isso acabei indo embora muito cedo de casa. Tem 2 anos que isso aconteceu e eu sofri muito. Se eu disser que eu não sinto nada, estou mentindo. Mas graças a Deus hoje eu consigo contar isso sem chorar. Hoje em dia eu converso com meus pais, com meu irmão, até mesmo com o Vitor e Gabriel. Eles não pararam de frequentar a casa dos meus pais. Hoje eu tenho minha vida, moro sozinha, tenho meu trabalho, faço faculdade, namoro um cara que é perfeito para mim. Porém, não o amo. Acho que nunca vou amar alguém como amei Lucas. Trouxe minha história para impedir que outras meninas cometam o erro que eu cometi. Sempre abri a boca para dizer que isso tudo era frescura, que virgindade não era nada demais, e hoje eu pago a minha própria língua. Gente, e ela? Ela é novinha, ela vai fazer 19 anos. Essa história ela tinha 15 anos. Eu gostei da história dela porque a gente tem muitas meninas novinhas também que nos acompanham aqui. E para vocês verem que quando o cara quer só te usar, ele usa todas as artimanhas. Agora, esse cara, ele tinha todas as red flags aí, se você ver. Esse cara era um cara que frequentava a casa dos pais dela. Ele não teve o mínimo de respeito pela casa que ele frequentava, pelo amigo que era o irmão dela, pelos pais dela que tratavam ele como filho. Então, sinceramente, Alice, eu acho que esse cara, assim, ele é daquela pior espécie, porque ele se aproveitou de você. Ele aproveitou da sua inocência, ele sabia que você era uma menina criada em casa, né? E ali ele se aproveita, sabe? Ele não teve a mínima consideração com você, nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem pelo seu irmão, sabe? E a minha filha foi o homem que eu mais amei. E daqui 10 anos você não lembra nem que esse cara existiu.